Jesus é o Senhor. Graça e paz, irmãos. Bom dia, né? Jesus é o Senhor. Convidar os irmãos, aqueles que puderem, ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Querido Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Mais um domingo que o Senhor nos proporciona. Oh, querido Senhor, Tu és o centro da nossa vida, Senhor. Tu és o centro da nossa reunião. Senhor, estamos aqui diante da Tua mesa, Senhor. Algo extremamente real, Senhor. Uma realidade para nós. Não estamos diante de meros símbolos, ou sombra, figura. Tu és real para nós. Ó Senhor, por isso, Senhor, que a Tua graça, conceda-nos a Tua graça. Conceda-nos a Tua misericórdia. Não somos dignos, Senhor, mas o Senhor, a Tua morte, nos aproximou de Ti. Nos trouxe de volta. Tu nos reconciliaste contigo. Ó, querido Senhor, obrigado por isso. Mais uma vez, fala conosco, Senhor. Aquilo que está no Teu coração. Ó, Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Irmãos, nós temos usado os domingos, né? Os irmãos, já é de conhecimento dos irmãos, para a gente trazer alguns fundamentos e também está revendo alguns ensinamentos que nós aprendemos, né? E é sempre importante. Nós estamos revendo aquilo que fala sobre o Senhor, né? E nesses últimos dias nós estamos falando sobre a mesa do Senhor. E eu percebi essa semana, Sérgio, que o assunto é extenso. Talvez a gente não consiga falar em 3, 4 domingos. Porque o encargo aqui, irmãos, é gastar 30 minutos. Para que os irmãos também tenham acesso e tenham comunhão com o Senhor. Tragam sua porção para compartilhar. Então, quando der o meu momento, minha hora, eu vou parar e assim a gente vai continuar no próximo final de semana. Próximo final de semana a gente não ia falar, mas como o irmão Alisson vai compartilhar no sábado, ele não vem no domingo, para não deixar o domingo sem a palavra, a gente vai trazer mais uma palavra da ceia. E eu não sei se os irmãos lembram, só para relembrar, os irmãos que não tiveram o domingo retrasado, nós então iniciamos esse assunto falando sobre a instituição da ceia. Demos uma introdução rápida, irmãos, sobre a ceia, né, sobre a questão da Páscoa, né, que a Páscoa hoje não é mais comemorada. Então a ceia ela é uma substituição, substituiu a comemoração da Páscoa. Então nós falamos sobre alguns assuntos importantes que diz respeito à introdução desse assunto. Porque, como eu disse para os irmãos, é um assunto extenso e nós precisamos reaprender algumas coisas. Irmãos, eu tenho visto nesses últimos dias como essa mesa é importante. Como é importante nós estarmos aqui. E a gente viu também semana passada alguns aspectos do significado da ceia. E nós percebemos que a morte do Senhor, ela nos trouxe muitos benefícios. Nós somos regenerados, justificados, nossos pecados foram perdoados, nós somos santificados, reconciliados com Deus. Olha que coisa maravilhosa. E hoje nós não vamos falar sobre a ceia, não vamos falar sobre a ceia, mas algo mais prático. Nós vamos falar hoje sobre a mesa. A ceia engloba tudo isso. A ceia engloba a reunião, a comunhão, mas a mesa é algo totalmente separado. Então hoje, se Deus assim permitir, nós vamos ter comunhão sobre a comunhão e a unidade. É importante esses dois assuntos, a comunhão e a unidade. E tem uma porção de 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 até o versículo 22, eu queria que os irmãos lessem esses versículos para mim, porque esses versículos vão nos guiar até o final. Então é importante nós lermos essa porção, mas eu sempre peço para os irmãos, não leia de maneira leviana. Perceba os detalhes. Tem muitos, irmãos, desse capítulo, versículo 14,
do capítulo 10 até o 22, tem muitos assuntos aqui que Paulo aborda. E como hoje a característica da nossa reunião é ensino, é muito importante que os irmãos anotem. Sabe por quê, irmãos, é importante isso? Porque você pode ajudar outros. E nem sempre a gente lembra das coisas. Puxa, qual foi mesmo aquele versículo que o irmão leu? Não me lembro. Você entende? Quando você estiver diante de alguém e precisar ajudar essa pessoa, você não vai lembrar. Mas, por exemplo, só abrindo um parênteses, eu tenho um bloquinho de texto no meu celular, ali está tudo, eu coloco tudo. Anotações é importante. Puxa, esse versículo que o irmão leu, eu não... Puxa, aí eu falo, ceia, versículo tal. Porque quando eu estiver conversando com alguém, tendo comunhão com alguém, eu vou lembrar. Está lá, velório, alguns versículos sobre esse assunto, porque eu já tive surpresa, irmão, de você visitar um velório e o irmão chegar para você poderia compartilhar uma palavra? Você fala, puxa, e agora? Como que eu vou falar no velório se eu não... Está anotado alguns versículos, algumas coisas importantes, né? Aniversário, tem várias porções na Bíblia, está anotado, está no aniversário, falou, você poderia trazer uma palavrinha? Claro. Irmão, por quê? Porque a gente não lembra de tudo, né? Ainda mais depois que chega aos 40, né, Sérgio? Fica entre nós aqui, né, irmão? Então, 1 Coríntios, capítulo 10, eu queria que os irmãos lessem bem forte, aqueles que puderem ficar de pé, aqueles que não puderem, não tem problema. Do versículo 14 até o 22, podemos ler todos juntos? Portanto, meus amados, fugir da idolatria, para o novo misericórdia, jurai vós mesmos, porventura, praticamente, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um só corpo, porque todos participamos do único corpo. Considerai Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? E sacrificar ao único é alguma coisa? Ou que o próprio livro tenha algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu quero não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou procurareis Deus do Senhor, somos agarrados mais fortes do que ele. Amém. E aqui. Os irmãos percebem, não sei se vocês perceberam, Paulo ele aborda vários assuntos aqui nesses poucos versículos, né? Então o que eu peço para os irmãos? Ficarem atentos com algumas palavras aqui. Comunhão, participantes e associados. Nós vamos ver mais para frente que riqueza é o significado dessas palavras para que a gente possa entender o contexto desse versículo. Outra coisa também que é importante você perceber aqui no contexto. Paulo está tratando de idolatria. Por que Paulo está falando de idolatria com a mesa? Falando de idolatria com a ceia do Senhor. Nós no passado aprendemos algumas coisas equivocadas. Então nós vamos ver nas Escrituras hoje aquilo que realmente é verdadeiro. Não é o Emerson que vai dizer, eu estou aqui como porta-voz. Mas nós vamos ver nas Escrituras o que a palavra nos fala. Tá certo? Então, a comunhão hoje, o encargo hoje qual que é? Eu falei no começo. 2 assuntos sobre a mesa, comunhão e unidade. Então, o que é importante nesse versículo agora de primeira mão nós entendemos? A palavra comunhão. Há uma outra porção, ainda Paulo escreve, 1 Coríntios 1:9, ele diz, fiel é Deus, ao qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. 2 coisas a gente precisa perceber aqui, essa palavra comunhão
E essa palavra chamado. Deus, ele nos chamou para a comunhão de seu Filho. Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho. Então essa palavra é muito importante, irmãos. Essa palavra comunhão. Há uma outra porção falando sobre essa palavra comunhão, que é o apóstolo João, 1 João 1,3. Eu vou ler para os irmãos, a mesma palavra ele usa. Diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, presta atenção, comunhão horizontal, e, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ora, no primeiro versículo a comunhão era com o Filho. João aqui fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Os irmãos lembram da semana passada, quando nós demos o exemplo da questão do tabernáculo? Aqui, irmão, nessa mesa, o que está? Do outro lado está Deus, com a sua glória. Do lado de cá, somos nós, representados ali pelo sumo sacerdote. E no meio ali, entre essas duas coisas, havia o quê? A mesa dos pães. Do santo, a glória de Deus. Desse lado, o sumo sacerdote. E diante dele, a mesa do Senhor. Então, por isso que essa mesa do Senhor, ela não pode ter nada além do Pai e do Filho. O Espírito, ele comunica. O Espírito dentro de nós, que ele faz a comunicação. Então, os irmãos percebem a Trindade presente? Essa mesa, ela é exclusiva, única. Eu tenho visto nesses últimos dias, irmãos, como temos que valorizar essa reunião. Porque ela é de suma importância. É uma realidade para nós. Então, é muito importante nós percebermos que nós, Vinícius, não estamos aqui de espectadores, irmãos. Por que nós não estamos aqui de espectadores? Esse versículo de 1 Coríntios que nós lemos, capítulo 10, 16, ele fala assim, ó, porventura, o cálice da bênção, presta atenção nos detalhes aqui, irmãos. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue? Preste bem atenção nesse versículo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo? Irmãos, a maneira correta de ler esse versículo é o seguinte: porventura, o cálice que consideramos bendito não é a comunhão do sangue? Por que isso? Porque o cálice não se torna bendito porque nós estamos abençoando. Nós não temos dignidade para isso. O cálice já é bendito. Por isso nós abençoamos. Percebeu a diferença? O cálice só é bendito porque nós abençoamos. Não, irmão, que dignidade nós temos de fazer isso? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, comeu o pão, bebeu o cálice. Ali ele abençoou. Portanto, o cálice é bendito. Então, o versículo seria da seguinte forma: o cálice que consideramos bendito não é a comunhão do sangue? Os irmãos percebem como a questão, a importância está nos detalhes? Porque você já imaginou se o cálice ele só vai ser abençoado se nós abençoarmos? Os irmãos percebem que nós não temos dignidade alguma para isso? Por que nós abençoamos o cálice? Porque ele já é bendito. Bendito Deus e Pai. Deus é bendito. Então isso é maravilhoso. Agora a gente precisa entender o significado dessa palavra comunhão. Irmãos, é tremendo isso, Sérgio. Irmãos, é extraordinário. Por que Paulo usa essa palavra koinonia? A palavra koinonia significa ter parte em, não é com. Ter parte em alguma coisa. E ela vem de uma raiz koinos, que significa simplesmente comum. Ou seja, nós temos parte naquilo que é comum. Agora eu pergunto para os irmãos, entre nós e o Pai, o que é comum? O Filho. Os irmãos percebem? Quem é o Filho para o Pai? Este é o meu Filho amado,
em quem tenho todo o meu prazer. Aleluia. Então você percebe? Nós aqui estamos em koinonia, comunhão. Nós, diga assim, nós não somos espectadores. Nós temos parte. Os irmãos percebem que riqueza, irmão? É rico demais, é muito maravilhoso essa palavra. Ó Senhor, isso é maravilhoso. Nesse mesmo versículo, por isso que eu falei para os irmãos, são detalhes. Algumas palavras a gente precisa entender para você poder entender o contexto. Aí você vai dizer e falar, puxa vida, eu aprendi tudo errado. Meu Deus. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo revela na Escritura. Os irmãos percebem? O Espírito Santo revela para nós. E aí o seu coração vai ficar, puxa. É isso porque está escrito nas Escrituras. Não é nada de questão de interpretação do Emerson, interpretação da Igreja da Modesta. A Bíblia está escancarada, irmão, para a gente entender. Não tem como eu falar, irmãos, essa palavra koinonia não é comunhão, ter parte em. Está no original. Não tem por onde fugir. Os irmãos percebem agora uma outra palavra interessante, essa palavra koinonia do corpo. Quando você lê Efésios 5:30, eu vou ler rápido para os irmãos, diz assim, porque somos membros do seu corpo. Mas a versão King James, 1611, por que é importante isso? Algumas versões, elas têm, foi tirada de alguns manuscritos, outras de outros manuscritos mais antigos. Por isso que algumas coisas não estão em todas as versões. Mas é sempre importante você ir mais para trás. Quanto mais antigo, mais próximo do original. Tá certo? Por exemplo, esse versículo na versão 1611, há duas palavrinhas que são acrescentadas que não está na sua. Faz todo o sentido. Essa palavra diz assim, porque somos membros do seu corpo, vírgula, da sua carne e dos seus ossos. Eu falei, poxa, Senhor, duas palavrinhas foi tirada. Faz todo sentido, irmãos. Faz todo sentido por causa da palavra koinonia, de comunhão. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? O que isso significa? Significa que nós temos parte. Nós fomos identificados com Cristo na sua ressurreição. Temos parte nessa mesa. Não qualquer mesa, mas a mesa com a realidade espiritual. Isso é maravilhoso. Nós fazemos parte do corpo do Senhor. Você percebe isso, como isso é tremendo? Você tem parte no corpo do Senhor, na sua carne e nos seus ossos. Uau! Muda tudo ou não muda? Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Mais para frente nós vamos entender essa palavra corpo. Mais para frente nós vamos entender essa palavra corpo, você vai ver que nem tudo é o corpo de Cristo, místico. Nós vamos ver mais para frente. Aí a gente pode passar para o versículo 18 de 1 Coríntios 10, que fala assim, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que eu disse para os irmãos no começo? Preste atenção nessas palavras aqui. Paulo está usando a palavra participante. O que significa essa palavra? Koinonós. Lembra? Koinonia, comunhão. Koinós, comum. Koinonós, ter parte. Participantes. Tudo vem da mesma raiz. Os irmãos conseguem entender? Então a gente precisa, de maneira muito séria, entender o contexto do capítulo 10 de 1 Coríntios. E aí você vai entender lá na frente o que Paulo está se referindo com mesa de demônio, mesa do Senhor. Porque se você não entender o contexto, não tem como você prosseguir. Eu pego um texto para você e leio e falo, é isso aqui. Sem você ler o contexto,
você vai acreditar no que eu estou falando. Então, é importante nós conhecermos o contexto. Por que Paulo está falando aqui, irmãos, do Israel segundo a carne? Ele entra nesse assunto. Se ele está falando de Israel, nós temos que voltar para o Antigo Testamento. Algumas Bíblias, você vai ver lá uma cruzinha depois do versículo, quando você clica, estou falando Bíblia online, a referência vai para Deuteronômio 32. Então vamos entender Deuteronômio 32, versículo 16, para saber o que Paulo está se referindo aqui com Israel da carne. Israel segundo a carne. Paulo está fazendo uma referência do povo. Vou ler para os irmãos Deuteronômio 32, a partir do verso 16, diz o seguinte: eles o provocaram a zelos. Eles quem? Israel. O povo. O povo que ficou para trás no deserto, que adoravam ídolos, que sacrificava isso a demônios. Você vai ver o que diz aí, ó. E eles provocaram o zelo, ciúme, com deuses estranhos, com abominações, provocaram a ira em Deus. Uma coisa que aborrece Deus, irmãos, é idolatria. Uma coisa que aborrece o nosso Deus é você trocar ele por outra coisa. Você está provocando a ira em Deus, ciúme em Deus. E aí só Deus sabe o que Deus pode fazer, irmãos. Versículo 17 fala, eles, veja, sempre a terceira pessoa, eles, aqueles, está se referindo ao Israel, a esse povo. E fala, eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais temiam. Da rocha que te gerou, te descuidastes e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. Versículo 20 fala, e ele disse, esconderei deles a minha face, e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Agora você lendo esse contexto, o que vai acontecer? Você vai entender o versículo 19, 20, 21 e 22 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Você lê o contexto, agora você vai ler entender esses 4 versículos. Versículo 19, os irmãos lêem para mim. Do versículo 19 até o 22 de 1 Coríntios 10, por favor. Cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis. Zelo no Senhor? Somos acaso mais forte do que eles? Tá vendo? Eles quem? Esse povo idólatra, que sacrificava ídolos. Os irmãos sabem que por trás do ídolo o que tem? Demônio. Agora os irmãos lembram que eu falei no comecinho? Preste atenção nessas palavras. Participantes, associado. Tanto uma como outra é koinonós. Associado significa que eu sou sócio dos demônios. Eu tenho uma sociedade. O Abner e o Sérgio são sócios na empresa. O que é comum entre eles? A empresa. Agora, ou você está associado à mesa do Senhor, ou você está se associando à mesa dos demônios. Os irmãos percebem? Quando Paulo fala aqui, ó, as coisas que eles sacrificam, no versículo. O que Paulo está querendo dizer? O versículo está bem claro, ó, em se tornar associados dos demônios. Não é? Isso não é interessante? A quem Paulo está se referindo, irmão? Aí nós começamos a ler do versículo 14 do 1 Coríntios 10, não é isso?
Mas se você voltar um pouquinho para trás, por exemplo, 1 Coríntios 10, 5. Olha o que Paulo está dizendo aí, ó. Mas de muitos deles não se agradou. De muitos deles quem? Você vai entender aí, ó. Pois ficaram estendidos no deserto. É claro ou não é que ele está se referindo ao povo lá do deserto, que saiu do Egito? Alguns ficaram para trás. Alguns ficaram para trás adorando ídolos, sacrificando isso a demônios. Paulo está se referindo a eles e exortando a igreja em Corinto. Irmãos, lembra que nós vimos na semana passada, ó, a mesa que vocês estão comendo não é a mesa do Senhor. Talvez numa próxima mensagem a gente vai entrar nesse assunto, mas é muito extenso, por isso que eu falo com os irmãos. E aí a gente percebe, aqui nesse versículo que nós lemos, né? Versículo 5 fala: mas muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras. Aqui ele já está falando para os coríntios. Como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e beber, levantava-se para se divertir. Versículo 11, olha que interessante. Ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre as quais o fim do mundo está muito próximo. Os irmãos percebem? Essa palavra associados. Olha o que diz agora o versículo 20 de 1 Coríntios 10. Antes digo, as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados ao demônio. Olha só que interessante. Aqui você vê a mesma palavra usada no versículo 18, que é koinonós. Paulo usa aqui a palavra associado aos demônios. O que isso significa? Né? Que você tem parte com isso. Você está associado a isso. Eles estavam associados a isso. Agora, irmãos, nós precisamos agora tomar muito cuidado e muita atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Qual o princípio espiritual aqui? Veja isso, irmãos. Aqueles que se alimentam, né, do sacrifício, são participantes do altar, se associam ao altar. Por isso que Paulo está falando de dois altares. Aqueles que eram sacrificados ídolos, e por trás estão os demônios, e a mesa do Senhor. Você tem ídolos? Você é um idólatra? Você está associado a essa mesa, que por trás dos ídolos está o demônio. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos. Quando nós, irmãos, preste bem atenção agora, eu vou abrir uma aspa aqui. Quando nós adoramos ou cultuamos alguma coisa, nós nos transformamos como aquilo. Eu vou ler um versículo para você que pode espantar você. Aquilo que eu adoro, aquilo que eu compactuo, disto eu me torno parte. Abram sua Bíblia aí, em Oséias, versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Diz o seguinte: muito profundamente se corromperam. Está falando a esse povo. Como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Versículo 10. Achei a Israel como uva no deserto. Vi a nossos pais como as primícias da figueira nova. Preste atenção nesse final. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Se tornaram semelhantes. Se tornaram iguais àquilo que eles estavam cultuando.
se tornaram associados. Os irmãos percebem, irmão, como é sério a palavra de Deus? Veja, se consagraram à vergonha e idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que eles amavam. Você tem um ídolo e você se torna parte dele. E por trás dos ídolos o que tem? Demônio. Por isso Paulo fala, ó, que mesa vocês estão partindo? É essa mesa de idolatria? Isso aí não é a mesa do Senhor. Os irmãos sabem, depois os irmãos lêem o contexto de 1 Coríntios 11. Vai ver Paulo exortando os irmãos ali com respeito a si também. Então qual é a nossa associação? Com a mesa do Senhor. Eu me associo a essa mesa. Eu sou sócio dessa mesa. Eu tenho parte nessa mesa. Agora, quando ele fala assim, do Israel, ele fala no versículo 18, ele fala assim, né? Vamos voltar aqui, ó. Que fala da questão do altar. De que altar nós nos alimentamos? Vamos ver o que a Escritura diz? Que tal? Hebreus, capítulo 13, versículo 10, diz assim, ó, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O que o autor de Hebreus está querendo dizer com isso? Irmãos, ele está se referindo ao arraial judaico. Por isso que a gente consegue entender o versículo 13. O que fala o versículo 13? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos desse. Eles não têm parte, porque eles viviam em sombra. Agora eu vou ler um comentário para vocês aqui, muito importante, do irmão Romeu Bornelli. Veja o que ele fala, rapidamente. Esses que ministram no santuário estão na sombra, por isso eles não têm parte na coinonia, na comunhão, da mesa, nesse altar. Eles não têm parte com isso. Por isso a mesa é o nosso altar. Diga assim, a mesa é o nosso altar, que é a expressão exata do verdadeiro altar, a cruz. Os irmãos percebem isso? Isso não é maravilhoso, irmão? Nós temos parte nisso, Camilinha. O nosso altar está aqui de frente de nós. Daqui a pouco nós vamos comer o pão e beber o cálice, lembrando dele. Esses que estão na sombra não têm parte nisso. Os irmãos percebem? Aí ele continua, hoje não vivemos em sombra, mas em realidade. É por esse motivo que esta mesa não é apenas um símbolo ou uma sombra, mas é algo real, vivo. Nós devemos tomar muito cuidado, agora presta atenção. Nós devemos tomar muito cuidado ao associarmos a mesa como sendo a mesa da igreja. Se torna uma mesa horizontal ao invés de ser vertical. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa é isso? Claro que tem o aspecto horizontal. Nós estamos tendo comunhão. Mas, irmãos, a essência é vertical. Aleluia. Você não pode associar essa mesa à igreja. Porque isso aqui não é da igreja. Isso aqui é para a igreja participar. Aleluia. Irmãos, então nós temos agora, não sei se vai dar tempo, o Senhor tem misericórdia, o assunto é muito extenso, irmão, e a gente não dá para compartilhar em 30 minutos, irmão. Não consigo compartilhar em 30 minutos. Eu já teria que parar. O assunto fica pelo meio. Então, os irmãos, me dê mais alguns minutinhos. É importante terminar isso aqui, irmãos. Porque senão, em vez de falar outro assunto, eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Você precisa perceber essa palavra, a coinonia do corpo. Lembra, coinonia é comunhão. Paulo fala no finalzinho do versículo 16, ó.
não é a comunhão do corpo de Cristo? Não é a coinonia do corpo? Por que é importante a gente perceber isso? Nós precisamos gastar um tempo aqui nessa palavra corpo. E aí você vai entender 1 Coríntios 11, 29, que fala esse versículo, né? Quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo ou condenação para si. Eu nunca entendi esse versículo, irmão. Porque eu não entendi a palavra corpo. Essa palavra corpo, ela tem um significado muito interessante no grego. Ela significa soma. Por isso que a gente vê aquela palavra psicossomática. Os irmãos lembram dessa palavra? É algo da psique que afeta o corpo. Então, quando nós falamos de corpo, nós vamos entender se a Bíblia está se referindo ao corpo humano, ao meu corpo. E dessa palavra soma, ela tem várias nuances. Você só precisa entender contexto. Ou se a Bíblia está se referindo ao corpo de Cristo biológico, carne, osso, sangue, veias, ou se a Bíblia está se referindo ao corpo de Cristo místico, espiritual, que é a igreja. Irmãos, percebem? Vou dar o primeiro exemplo para os irmãos. Romanos 6,6 fala: sabemos isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. O corpo do pecado, que corpo é esse aqui? Nosso! Corpo carnal, corpo que peca, corpo que pega as coisas, nosso corpo humano. Segundo exemplo, Romanos, a gente acabou de ler, 1 Coríntios 10,16, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E agora? Corpo de Cristo a igreja ou o corpo de Cristo físico? O que o Senhor fala assim? Ó, eis aqui o meu corpo e o meu sangue. Ele está se referindo ao corpo que é a igreja? Nós somos membros do seu corpo, vírgula, da sua carne e dos seus ossos. Nós precisamos saber essas identificações, irmãos, essas nuances, senão a gente não vai compreender as Escrituras. Não vai compreender as Escrituras. Terceiro exemplo, Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, essa palavra aqui, ó, soma, ela está se referindo a quê aqui, ó? O versículo está dizendo ao seu corpo, que é a igreja, qual é o seu corpo. Aqui é o corpo místico e espiritual do Senhor. O Senhor tem o corpo físico, ele é 100% homem, e ele tem o corpo espiritual, que é a igreja. Que a gente chama de ao corpo místico de Cristo, que somos nós. Não nós aqui, nós, incluso todos aqueles que são filhos de Deus. Então, os irmãos percebem, são três coisas que nós precisamos entender. Segundo, ainda outro versículo que eu quero ler para os irmãos, há um outro significado para corpo, que está ligado com o corpo físico do Senhor. Presta atenção, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Os irmãos, lê esse versículo para mim. Versículo 17. 16 e 17. Que corpo aqui, irmão? É o corpo do Senhor físico. Presta atenção no que diz aqui, ó. Quando interpretamos esse versículo, achamos que está se referindo ao corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Preste atenção. O corpo está sendo constatado com o que aqui? Qual é a comparação que ele está fazendo? Com as sombras, com as figuras.
Não é isso que está dizendo o versículo? Ó, comida, bebida, ao contraste entre o corpo e essas coisas. Comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Então, tudo isso é uma sombra do que viria. Agora, você precisa tomar muito cuidado. Olha só o que diz o versículo 17 na versão King James 1611. Ele vai trocar essa palavra corpo e vai colocar a palavra realidade. Presta atenção no versículo novamente, ó. O qual é sombra das coisas vindouras, mas a realidade é de Cristo. Mas o corpo é de Cristo, ele troca a palavra corpo e coloca real. A realidade é Cristo. Ou seja, no lugar da palavra corpo, é colocada aqui a palavra realidade. Agora, irmãos, isso é interessante. Quando nós olhamos para a mesa, nós não devemos ver a igreja, irmãos. A igreja não tem nada a ver com isso. Nós somos a igreja que participamos da mesa. Nós somos o corpo de Cristo que participamos da realidade que é Cristo. Então, quando você olha para a mesa, o que você precisa ver? O corpo de Cristo. Então, você precisa olhar o quê? A cruz. O sofrimento. O sangue escorrendo pela sua cabeça depois que ele colocou a coroa de espinho. As chicotadas que ele tomou, os açoites que ele tomou. Você está vendo o quê? Esse corpo. Está claro para os irmãos? Não. A cruz que ele carregou 60, 70 quilos nas costas. Quando você olha para essa mesa, que é o corpo de Cristo, o símbolo do corpo de Cristo, você precisa olhar para essas coisas. Se você olhar para a igreja, irmão, você não vai ver o sofrimento de Cristo. E nós achamos que nós aqui, esse grupo tão pequeno, somos a igreja. E o resto do mundo não sei o que é. O resto dos irmãos eu não sei o que é. Nós, irmãos, nos tornamos individualistas. Isso é muito sério, irmãos. 1 Coríntios, capítulo... Temos que ter a realidade. Amém. Que na igreja é todos incluídos no corpo de Cristo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, 24, diz assim: E tendo dado graça ao partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Todos que creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém. É membro da igreja. Aleluia. Os irmãos percebem, irmão? Isto é o meu corpo físico, que é dado por vocês. Aquilo que aconteceu com ele, o sofrimento dele, o que ele carregou a cruz, todo o padecimento dele, você vai ver isso lá em Isaías, eu estou dando a vocês. Faça isso, lembra da cruz, lembra do que eu passei na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Lembra dos meus sofrimentos. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa? Ó Senhor Jesus. Agora você vai entender, eu vou ler esse último versículo para terminar. Agora você vai entender 1 Coríntios 11, 29, que fala: Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, não é o seu corpo, não é o corpo de Cristo que é a igreja. Se você não discernir a cruz, você come e bebe juízo para si. O que significa isso? É eu estar aqui, irmão, sem ter ideia do que é isso aqui. É eu estar aqui sem noção nenhuma do que aconteceu na cruz. É eu estar aqui presente, isso aqui não significa nada para mim. Por isso, irmãos, que Paulo fala assim, ó: examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba. Não saia daqui sem partir o pão, porque você está desconsiderando o que Deus fez na cruz. Agora você pode falar para mim: Emerson, mas eu estou em pecado. Tá bom, o sangue na cruz foi derramado para perdoar você. Ah, irmão, mas eu não estou falando com o Nick. E aí o Espírito Santo me falou que eu não tenho que participar da mesa. Quem falou com você foi os demônios. Quem falou com você foi o capeta.
Porque se o Espírito tivesse falado com você, ele vai falar assim, levanta, dê um abraço no irmão que você não está conversando e peça perdão para ele, volte e participe da mesa. Há um engano em você achar que é o Espírito Santo que está falando com você. Examine o homem a si mesmo e então coma e beba. Aleluia. Irmão, você já percebeu, se você vir para essa mesa e foi embora, isso não teve realidade nenhuma para você? Isso aqui para você não teve realidade nenhuma. Se você tem pecado, se tem alguma coisa, você está anulando a cruz. Jesus já perdoou os seus pecados. Aqueles que você ainda vai fazer. João fala, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Se você está aqui, por exemplo, hoje, com algum problema, o que é importante você fazer de acordo com as Escrituras? Feche seus olhos e você confessa ao Senhor. Senhor, estou diante da tua cruz. O Senhor derramou seu sangue para perdoar todos os meus pecados. Estou com a minha consciência ruim, Senhor. O sangue derramado na cruz me lavou completamente. Não permita o diabo me acusar. Aí se ele apontar para você assim, mas você não está conversando com a tua esposa. E ela não está aqui hoje. Simples assim. Querida, tudo bem com você? Nós saímos brigados de casa. Mas eu te amo. Você me perdoa? Uau, acabou. Isso é motivo para você não partir o pão? Isso é motivo para você não estar diante da mesa? Eu ia falar sobre a unidade, mas não dá tempo. Não dá tempo. Você vê como que é? Eu separei dois assuntos, a comunhão e a unidade. E a unidade é algo tão essencial para nós. Mas vamos deixar para depois. É? Queria ver com o Gênio aí os irmãos que foram separados para partir o pão. Vamos partir esse pão com toda a realidade possível. Se você tem uma dificuldade com algum irmão e ele não está aqui, pega o telefone, vai ali no canto e liga para ele. Se ele te perdoar ou não, o problema é dele. Mas você fez sua parte. Não se sinta condenado por causa disso. Amém? Amém. Então, irmão, essa mesa é algo extremamente maravilhoso. Gênero, pode... Não sei se você já tinha... Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor Jesus.